Então, pessoal do nono ano, iniciando nossa primeira aula remota na disciplina de História. Me chamo Cícero e a gente vai tratar a partir de agora a segunda unidade do livro didático, onde a gente vai tratar na unidade 2, a Grande Guerra e a Revolução Russa. Então, a partir de agora a gente vai tentar entender o que foi esses dois eventos, cada um em particular, e como eu tento sempre fazer, vamos tentar colocar esses acontecimentos um pouco para a nossa realidade, para a gente entender esses acontecimentos de uma maneira mais tranquila, iniciando a expansão imperialista europeia do século XIX, gerou disputas territoriais que criou-se um cenário marcado por conflitos armados e revoluções no século seguinte. Vamos lembrar que no século XIX o mundo ele vai passar pela segunda revolução industrial, ou seja, essa segunda revolução industrial a tecnologia ela vai aumentar bastante, vai ser bem significativa. Energia elétrica vai surgir a partir daí. Então, vários avanços, principalmente na Europa, vai ocorrer nesse período, finalzinho do século XIX. E essas expansões imperialistas vai se dar em busca, as principais potências, em busca de matéria-prima para fazerem seus produtos. Então, iniciou-se nesse período meio que uma corrida rumo à Ásia e à África em busca de matéria-prima, em busca de território, para os países obterem mais produtos, automaticamente vendendo mais e aumentando as suas riquezas. E essas disputas mudariam a estrutura política, social e econômica na Rússia, que em meio a um dos maiores conflitos armados ainda passava por uma crise interna. Isso aí a gente já vai ver no segundo capítulo, quando a gente for tratar de Revolução Russa. Tranquilo até aqui? Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra. Iniciando com a leitura de imagem que vai representar túmulos de soldados desaparecidos na França. A gente entender o quão destrutiva a Primeira Guerra Mundial foi, que várias mortes de muita gente de todos os países vêm ocorrer. Porém, pessoal, essas mortes em massa vêm ocorrer principalmente na Europa, onde foi o cenário principal de toda a Primeira Guerra. Vamos conhecer como é que estava a Europa antes da Primeira Guerra. No final do século XIX, tensões pairavam sobre a Europa por meio de disputas regionais. Como eu expliquei, estava todo mundo na Europa em busca de territórios, tanto na África quanto na Ásia. E muitas vezes um terreno que era rico em minério, era muito comum um ou dois países se interessarem por aquele terreno. Então muitas vezes ocorria já pequenos conflitos para pegar esse território lá na África, onde eram dois países europeus que iniciava-se essa disputa. França e a Alemanha tinha se unificada há pouco tempo, disputavam minas de carvão entre os dois países, além de disputa do controle de colônias africanas e asiáticas. Ou seja, antes de iniciar a Primeira Guerra, França e Alemanha já se estranhavam há um bom tempo, em busca de alguns territórios tanto na Ásia quanto na África, até algumas regiões da Península Balcânica, que a gente vai ver futuramente. No mesmo período, muitos impérios surgiram na Europa, como o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo. E os povos que estavam sob domínio desses impérios lutavam por autonomia política, ou seja, como todo mundo sabe,
um império ele vai viver de território. E muitas vezes esses territórios que o Império Austro-Húngaro, o Otomano ou os russos conquistavam, não conquistavam de bom grado. Então, a partir do momento que às vezes ele conquistava o território, disputas lá dentro do território ocorriam em busca de autonomia política, ou seja, muitas pequenas regiões querem se tornar independente desses impérios que tinha sido conquistado por eles. Perdão. A região mais conturbada era os Balcãs, a Península Balcânica, que eu falei agora há pouco, que eram povoados de diversas etnias, lutavam por independência, onde vocês vão ver lá na página 44 do livro didático de vocês. Então, só para a gente entender como é que estava a Europa até a Primeira Guerra Mundial, como vocês estão vendo aí, a África foi totalmente dividida para os países europeus, quando vocês estão vendo aí, boa parte era da França e da Inglaterra, e outras pequenas partes eram divididas para outros lugares da Europa. Que é a Península Balcânica, tanto de lugares que tinham, e os impérios disputavam muito esse território. Eles em busca de independência e os grandes impérios em busca de se anexar a esses lugares por ser rico em matéria-prima, já que estava todo mundo produzindo coisas na Revolução Industrial. Com esse cenário, alianças políticas preventivas foram feitas pelas principais potências do século XX, dando início a uma paz armada que a gente vai conhecer como a Bela Época. Então, antes disso acontecer, pessoal, como a gente já viu, França e Alemanha já disputavam alguns territórios. E em alguns territórios onde tiveram que usar força armada, principalmente na África que acontecia, a Alemanha, na maioria das vezes, ganhava. A principal guerra que obteve nesse cenário foi a guerra na Prússia, onde a Alemanha consegue ganhar a guerra, expulsando os franceses de lá. A partir daí, pessoal, já inicia-se um momento meio que de tensão entre França e Alemanha. A partir daí, França e Alemanha começam a fazerem alianças. A Alemanha faz uma aliança junto com a Itália e o Império Austro-Húngaro, formando a Tríplice Aliança, ou Potências Centrais. E a França, do seu lado, ia junto com eles a Inglaterra, muitas vezes vai estar como Grã-Bretanha, viu, pessoal? E o Império Russo, automaticamente dividindo a Europa em dois blocos. A partir daí, pessoal, a gente inicia-se um cenário antes da guerra que a gente vai chamar de Bela Época, onde a Revolução Industrial facilitou a vida de muita gente. Como vocês estão vendo aí, algumas tecnologias da época, o carro já vinha sido, como vocês já estão vendo, as grandes estruturas que tinham na Europa. Ou seja, isso era o cenário que a Europa queria mostrar no momento. A maioria dos países desenvolvidos tentando mostrar que aquele era o melhor momento da Europa. Porém, pessoal, essa ideia de Bela Época agia mais como fachada, porque partindo daí, em contraponto, praticamente todos os países da Europa começaram a produzir armas em massa, que era aquele negócio, a Europa se tornou meio que um barril de pólvora. A partir do momento em que se dividiu entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente, estava todo mundo já vendo que uma guerra seria inevitável. Estava só esperando um pequeno acontecimento para atear fogo e iniciar todo o conflito. Então é aquele negócio, o que os países queriam mostrar, esse negócio da Bela Época, as novas tecnologias, entre outros, enquanto produzia-se armas, já sabendo que existiria um conflito futuramente.